E aí, galera do 7º ano, vamos continuar as nossas indicações sobre as melhores formas de captação de energia. Então, vimos primeiramente usina hidrelétrica, como ela é implantada, em que local ela é implantada. Nós já discutimos isso muitas vezes. Esse é o nosso último capítulo do livro para encerrar o ano. Então, por isso que a gente tem que falar e colocar em dia todos esses aspectos, seja ele no aspecto econômico e também no aspecto habitacional. Então, é importante que, antes de fazer qualquer projeto, se faça reuniões, não somente com os governantes que quer fazer, mas também com cientistas, para que eles possam chegar a uma conclusão do que seja mais importante em nível econômico e social. O que é uma usina termoelétrica? Uma usina que vai gerar termoeletricidade. Termo quer dizer temperatura. Nesse caso, a gente vai colocar uma quantidade enorme de rejeitos, eles serão queimados e eles vão produzir calor. E esse calor vai ser usado para gerar uns equipamentos, no caso o gerador, e ele vai produzir energia para a gente. A usina termoelétrica é uma instalação industrial usada para geração de energia elétrica a partir da energia liberada em forma de quê? De calor, de queima, né? Normalmente por um meio de combustão de algum tipo de combustível renovável ou não renovável. Então, é o que ele está dizendo aqui. Ó. Eu vou produzir calor a partir de rejeitos. E isso vai produzir vapores, e esses vapores vão ser utilizados para a produção de energia. A combustão, quer dizer, a queima, pode ser de um combustível como a gasolina, não renovável, mas pode ser através de água, madeira, que são renováveis. Água, por exemplo. Carvão mineral, petróleo, gás natural. Biomassa, o que é biomassa, professor? Biomassa é aquilo, biomassa é a massa da vida. Restos de vida, restos de materiais, restos de plantas em vida, suas folhas caem, eu vou lá e pego. O bagaço da cana, o produtor, ele recolhe a cana, ele colhe a cana, leva para as usinas, retira o suco e a sobra é o bagaço. Então, aquele bagaço ali vai ser utilizado para ser queimado e depois isso vai gerar energia para a gente. Só que já estamos de antemão vendo que a usina termoelétrica vai causar um impacto ambiental enorme nos locais onde ele está. Porque um dos pilares da preservação é não degradar o meio ambiente. É não fazer com que a gente tenha um meio ambiente totalmente desfigurado. Não adianta ter uma usina produzindo energia e, ao mesmo tempo, ter uma área devastada. Porque, nesse caso aqui da usina termoelétrica, eu vou precisar de um combustível para ser queimado. Esse combustível pode ser a gasolina, pode ser o óleo, mas pode também ser restos de madeira. E aí, onde é que eu vou ficar buscando madeira para que possa
ser usado nessa indústria, ok? Esse tipo de empreendimento. Então, lembra, vai instalar a usina, vou instalar a usina. De que forma você vai instalar essa usina? Quais foram os critérios que você listou para que você pudesse estender essa usina? Tem que lembrar o seguinte, isso aqui é em nível industrial, não se faz uma usina termoelétrica para poucas pessoas, não. Tem que ser para indústrias, que vai gerar energia alta, e essa energia também volta também para o contribuinte, quem paga, né? Somos nós, no caso. Okay? Então, lembrando que para gerar energia, gerar o calor, posso usar carvão mineral, posso usar petróleo, posso usar gás natural, mas posso também utilizar bagaço de cana, ou rejeito de outras substâncias. A queima do bagaço da cana é uma das alternativas mais atraentes para completar o fornecimento de energia elétrica no país. Pá, beleza. Aí a minha pergunta agora para vocês. Pensem comigo. Por que a queima do bagaço da cana-de-açúcar ela é uma alternativa bem atraente? Porque preste atenção, a usina termoelétrica ela ainda é um pouco cara. A usina termoelétrica ela não é gerada totalmente em uma cidade, não. Ela ajuda no fornecimento de energia elétrica. Tinha-se um projeto que era pegar pessoas, capacitá-las para poder dar um suporte a essas usinas. Toda vez que vocês ouvirem falar em que houve um aumento na conta de luz, é porque a gente tem a usina hidrelétrica, que nos fornece energia, mas também temos também usina termoelétrica, que vai ajudar na quantidade de energia. Então tem que pensar nisso, né? Isso mesmo. Porque a gente viu também as desvantagens de você fazer esse tipo de usina, né? Você vai gerar uma enorme quantidade de fumaça. Então, nem tudo são flores. Okay? Aqui eu tenho um turbogerador aqui, ó. Beleza? E aí a gente tem que pensar em todas essas características para poder desenhar. Mas, quando a nossa conta de luz aumenta, é porque houve seca, a energia hidrelétrica não vai gerar tanta força como gerava. Porque a usina hidrelétrica precisa de quê? A gente viu lá atrás. Ela precisa de água para gerar os motores, para gerar eletricidade. Se não tem água, o rio começa a secar. Aí eu vou utilizar da usina termoelétrica para que nos forneça energia. Possa ser onde eles estão, não tem a energia elétrica gerada por hidrelétrica capaz de ser fornecida por toda a cidade. Aí nós utilizamos a usina termoelétrica para ajudar nisso. Então, nossa conta de luz aumenta porque a gente está pagando a usina termoelétrica para ajudar a usina hidrelétrica. Hidroelétrica é a energia que a gente utiliza. Se aumentou o nível de consumidores, houve uma seca, a água não gerou turbina, como é que tu vai dizer que houve geração de energia? Mas aí pode ver, pergunta seu pai, sua mãe e tal, por que a energia aumentou muito? Porque no mês passado
segundo a CELP, houve uma seca, diminuição de água nos rios. Não posso mais pensar somente na questão de formar a usina sem pensar em todos esses detalhes, ok? Veja como funciona uma usina termoelétrica. Por isso que ele coloca aqui, ó. Veja como funciona a cogeração de energia com o bagaço da cana. É a mesma coisa que ele pedisse para você ir na sua casa e ver só, vê como é gerada a minha energia de aquecimento das minhas panelas. Aí o cara ia ver o quê? O cara ia ver o fogão. Quem aquece as panelas e o que tem dentro dela é o fogo gerado através do gás, que entra no teu fogão, e gera energia para aquecer. Vamos ver aqui como é que funciona a cogeração de energia com o bagaço da cana. Quando eu falar cogeração, é uma geração próxima, porque a geração mesmo é da energia hidroelétrica. O bagaço da cana abastece o forno, tá aqui, ó. O bagaço da cana aqui, ó, é jogado aqui dentro. A água em ebulição, aqui, ó, produz vapor saturado sob pressão, que é conduzida por uma tubulação até uma turbina elétrica, a turbina aqui, ó. A turbina é movimentada pelo vapor sob pressão, fazendo com que o gerador produza energia. Isso aqui fica girando. Esse giro aqui entra nessas baterias e vai levando energia. A energia gerada deve abastecer a rede elétrica, pois não pode ser armazenada. Tudo que você tem hoje, não dá para você armazenar energia, né? Você precisa fazer a produção e geração. Então, veja, eu tenho aqui um forno pequeno. Imagina se você tivesse um forno, que a gente fala, um forno industrial, um forno maior, isso aqui, ó. Pudesse ser do tamanho de uma casa, por exemplo. Imagina a quantidade de energia que a gente ia gerar. Tá certo? Beleza? De novo, aquilo que a gente sempre fala. Tem as vantagens e desvantagens para tudo que se faz na vida, né? A vantagem da usina termoelétrica é que a construção requer investimento menor do que a usina hidrelétrica. Por exemplo, na usina hidrelétrica, eu preciso de um espaço muito grande para formar a usina. Eu preciso de uma usina hidrelétrica, eu preciso de um açude, eu preciso de muita água para que isso atenda uma queda d'água, onde essa queda d'água vai gerar motores, vai gerar energia. Então, quer dizer que a vantagem é a construção de usina desse tipo requer investimentos menores que a de uma hidrelétrica. Depois, a localização da usina é determinada pelo mercado consumidor e não pelo relevo e hidrografia. Eu não preciso de água, de grande quantidade de água, eu não preciso de um terreno muito grandão, então a localização da usina vai depender de quem necessita dela. 10 fazendeiros se juntam para formar uma usina dessa em cada propriedade, para baratear os custos. Mas aí, nesse caso, a gente não precisa nem de água, nem de um grande espaço e nem de uma cachoeira para a água cair. O gás natural, pode ser usado como matéria-prima para gerar calor. A gente já viu isso lá atrás. O que a gente pode fazer para gerar energia
para a usina termoelétrica. A gente viu isso aqui agora. A gente viu que pode usar carvão mineral, petróleo, gás natural e biomassa, ou bagaço. Né? Isso tudo agora. Aí a gente está discutindo isso aqui. Ele diz, uma das vantagens é que o gás natural também pode ser usado como matéria-prima para gerar calor. Eletricidade e força motriz, que é a força que vai gerar os geradores. Nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e fertilizantes. Veja, quantas indústrias aqui podem ser beneficiadas com a usina termoelétrica. Já que eu não vou precisar de tamanho, espaço, já que eu não vou precisar de açude e água para isso. Com a vantagem de ser menos do que poluente que os combustíveis derivados do petróleo e do carvão. Então, é tido também como energia limpa. Para isso, a gente precisa levar em consideração o planejamento que foi feito. Lembrou? Eu falei que a gente tem que estar sempre ligado ao planejamento daquilo que a gente faça. Ok? Qual é? Temos a vantagem. Pequeno espaço, não depende de água. Qual é a desvantagem? Temos a vantagem e agora a desvantagem. A obtenção de energia elétrica pela termoeletricidade é feita com maiores custos e com maior impacto ambiental. A obtenção da energia elétrica pela termoeletricidade é feita com maiores custos. É claro, eu vou ter que ter um caminhão para transportar esse bagaço da cana até a usina. E vai gerar vapor, vai gerar fumaça. E essa fumaça vai aumentar a poluição. Outra desvantagem é o alto preço. Ele disse que a gente também pode gerar essa energia a partir de gás natural. Então, o alto preço do combustível é um fato desfavorável, enquanto a fonte primária das usinas hidrelétricas é a água, disponível no local onde é instalada, a das termoelétricas tem que ser extraída e transportada, o que encarece no final a chamada energia elétrica. Vou repetir então. O alto preço do combustível é um fato desfavorável. Beleza, porque se o cara usar gás natural para fazer aquecimento, enquanto a fonte primária da usina hidrelétrica é a água, isso aí tem todo canto, disponível no local onde é instalada, a das termoelétricas tem de ser extraída e transportada, o que encarece o produto final, que é a energia elétrica. Então, tem uma cidade que tem uma usina elétrica, uma hidrelétrica, tem água já, então não precisa de estar deslocando para levar os produtos, não. Uma usina termoelétrica, o alto custo dela é devido a que os elementos não estão naquela localidade, os elementos vão buscar em outro lugar. Isso encarece a energia elétrica. Pergunta que a gente já fez a vocês. Necessidade de diversificar a matriz energética do Brasil. Por que o Brasil precisa diversificar a sua matriz energética? Porque a gente não pode ficar dependendo somente da usina hidrelétrica. O ideal é que se faça um estudo para poder diferenciar isso. Okay? Ao resumo da situação atual dos empreendimentos. Fonte de energia. 44 empreendimentos de fonte termoelétrica.
1.547 empreendimentos de fonte termoelétrica. Isso comparando os que estão em construção e os que estão em operação. Ok? São empreendimentos que estão se fazendo ainda. E a outra aqui, ó, já está funcionando. Vê que salto. A intenção é montar uma usina termoelétrica para ela ficar auxiliando a energia elétrica das usinas hidrelétricas. Mas, para isso, o cara que é dono da energia termoelétrica precisa receber insumos, dinheiro, grana, vantagens, para que ele possa ter a sua usina e, consequentemente, depois vender a produção de energia que ele faz. Na busca por maior diversidade na nossa matriz energética, pretende-se, com o incentivo à instalação de termoelétricas, evitar novas crises. Lembra? Você pode ter lembrado que, acho que no ano passado, a gente teve uns apagões. Como a nossa usina, que gera energia para a gente, é a usina hidrelétrica, quando a água falta lá, os geradores ficam muito baixos e eles vão gerar energia muito pequena. Então, na busca por maior diversidade na nossa matriz energética, pretende, com incentivo, a instalação de termoelétricas, evitar novas crises. Então, eu vou auxiliar a usina hidrelétrica. As usinas hidrelétricas, que produzem energia mais barata, olha aí, as usinas hidrelétricas que possuem energia mais barata, é mais barata, só que a instalação de uma usina hidrelétrica é muito cara. As usinas hidrelétricas que produzem energia mais barata permanecem prioritárias no estabelecimento, mas as termoelétricas podem ser acionadas em períodos de pico no consumo, quando é necessário preservar o nível de água das represas. Vocês lembram que falou sobre isso? Se eu tenho usina termoelétrica, eu posso acionar ela em momentos em que a água das usinas hidrelétricas estejam sofrendo algum tipo de dano. Então, tem que levar em consideração isso, que a usina termoelétrica ela é um auxiliar, ela não é a principal fonte de energia que a gente vai utilizar em casa, não. A principal fonte de energia é através da energia vinda da eletricidade. Ok? Tranquilo? Para que a gente possa entender que não se faz usina hidrelétrica em determinados locais porque é dispendioso, é espaço muito grande. Então, os cientistas descobriram que podiam fazer uma usina termoelétrica e eu podia, quem sabe, talvez, fazer um planejamento. Isso aqui, ficar mentalizando como é que eu poderia implantar isso aí, pensamento, poderia implantar isso em cidades pequenas, onde às vezes nem a energia elétrica chega. Parece absurdo, mas as grandes cidades ainda têm espaços onde a gente podia utilizar para fazer estudos, não somente para a usina eólica, usina solar, não. Nós temos uma grande quantidade de engenheiros e engenheiras que estão se formando, já estão pensando nas energias do futuro. A gente não pode ficar mais preso à energia liberada apenas pela usina de Paulo Afonso. E eu e ela, eu e vocês, eu e os cientistas pensam como é que se pode introduzir uma usina sem que haja um prejuízo.
para o local e a gente vai conversando e vai escolhendo as matrizes pelo preço, pela quantidade de energia que ele produz. E assim sucessivamente. Então, na próxima aula, a gente já começa falando já dos empreendimentos que dão certo e aqueles que ainda precisam de um estudo mais apurado para que possa ser implantado. Não podemos implantar, não podemos aceitar aquelas coisas que são impostas como se fosse o salvador da pátria. Não dá. O ideal é esperar um pouco para saber de que forma esse estudo que você está tendo, isso aqui, pode ser implantado em Olinda, em Recife. Será que podia? Será que dava para a gente pensar nisso aí? Beleza? Massa. Próxima aula a gente começa daqui.